Bom dia, Criptídeos! Aqui é o Brumas, aniversariante da semana. Então deixe seus parabéns aí embaixo, vou ficar bem feliz. E hoje vamos para as origens do canal. Sim, hoje vamos falar de uma fangame de FNAF, FNAF 1 Remake. Caso seja bem fã desse nicho, já deve ter ouvido falar, ou no mínimo visto essa fangame. Ela é uma espécie de remake de Five Nights at Freddy's 1, lançado no dia 1 de abril, então não é realmente um remake. Mas calma, essa fangame é realmente boa e talvez séria demais para uma fangame de 1º de abril. Além de ter várias diferenças do jogo base, como obviamente esses animatronics. Um pouquinho diferentes, se eu posso dizer assim. Além disso, essa fangame também foi criada pelo Marco Antônio, desenvolvedor do Alien Produção, Welcome to Freddy's e FNF Mario Madness. Mas bem, sei que tu não quer ouvir falar sobre isso, você quer mesmo saber sobre esse jogo, e eu não vou deixar você esperando. Bem, o jogo começa com um pequeno texto que vai subindo na tela, como uma espécie de créditos iniciais ou aquele resumo que aparece no começo de todo Star Wars. O texto cita que já se passaram 10 anos desde que tudo isso começou, e não é sobre a lore desse jogo, mas sim sobre FNAF como um todo. E é sobre isso que ele vai nos falar. Enquanto ele nos introduz ao jogo, é dito que aquele sentimento nostálgico já está nos atingindo, e aquela sensação de novidade, descoberta e medo já ficou para trás. Porém, esse jogo não fará sentir tudo isso novamente. Mas você duvida disso? Bem, nosso narrador disse que você está enganado, pois agora ele é o pintor desse quadro, ou melhor, o criador desse jogo. E agora ele fará a nossa experiência ser o Absolute Cinema! Logo no menu já podemos descobrir qual é o estilo dessa fangame, que é Ransomware. Ransomware é uma estética ou estilo criado dentro das fangames de FNAF, que simula uma versão pirata do jogo que instala um vírus no seu computador, que no caso é um vírus Ransomware. E o nome desse estilo veio de FNAF Ransomware, um vídeo que simula exatamente isso, além de ele ter várias semelhanças com o jogo que a gente vai ver aqui. Após clicarmos para jogar, vamos direto para a noite 1. E o que? Tá esperando outra coisa? É claro que é para a noite 1. O narrador novamente nos contacta. Dessa vez não existe Phone Guy, é somente nós e esse narrador, que irá explicar as mecânicas, sem ser de uma forma tão clara, óbvio. Esse narrador tem plena consciência de que isso é um jogo, tanto que ele é o mesmo que nos apresentou o jogo naquele monólogo de início. Além disso, uma coisa que torna ele ainda mais misterioso e perturbador é que ele não tem voz como Phone Guy. Ele é um narrador mudo, que só se comunica através de textos na parte de baixo da tela. Assim, enquanto lemos as instruções dele, podemos escutar os filhos da pizzaria ressoando ao fundo. Esse narrador não parece estar contra o jogador, mas sim somente assistindo ele, tanto que no início da primeira noite ele pede pra gente manter ele entretido. Mas eu também substitui o Phone Guy e fica o que deve ser feito. Além disso, toda vez que você morre nesse jogo, o narrador diz que é bom que nós não tenhamos desistido. Porém, depois de certa quantidade de mortes, ele diz que já tá ficando entediado. Certo, dada essa explicação, a noite ocorre normalmente. O Bonnie é o único que ataca, tirando seu design diferente e um tanto mais perturbador ou bobinho, dependendo de como você tá vendo. A única coisa que realmente mostra uma diferença nessa noite são as portas e a luz. Ao contrário do jogo original, no qual você tem que apertar os botões da sala para interagir com essas duas coisas, você somente clica na porta para acender a luz, porém você precisa segurar a porta lá em cima e arrastar até o chão para poder fechar ela. E na moral, isso deixa muito mais tenso esse jogo, e eu não faço a ideia do porquê. Após terminar essa noite, que é bem fácil, temos o clássico término da noite, o relógio marcando 6 da manhã. Porém, ao invés de somente acabar, o tempo começa a contar ao contrário, muito rápido, até que chegue novamente à meia-noite. Temos uma mensagem, assim como nos velhos tempos, né? Só um pequeno detalhe, essas frases mudam de jogador para jogador e gameplay para gameplay. Então vou falar só que eu encontrei em vídeos ou que eu lembro de ter visto na minha gameplay. Como já disse, o tempo meio que volta, então é como se não passasse uma noite, mas sim entrasse numa espécie de loop, onde cada vez que se reinicia ele se torna diferente, com mais animatrônicos e mais desafios para nossa noite. Na segunda noite, o narrador volta, parabenizando por conseguirmos passar a primeira noite. Após isso, ele diz que alguém novo vai aparecer essa noite, e esse alguém não gosta de ser notado. E também, caso se mova muito, a gente pode dar um choque nele. Além de, se escutarmos sua música, devemos olhar o escritório, e caso ele esteja lá, devemos clicar nele. Ok, o animatrônico só tem todas essas mecânicas? Calma, é um pouco mais simples do que parece. Primeiro, sim, e é o Foxy, que aliás está com uma aparência muito bizarra. Quem fez os designs desse jogo realmente estava bem inspirado na hora de criar eles. Com certeza é um dos melhores elementos do jogo. Explicando melhor o que esse desgraçadinho faz,
Ele vai aparecer normalmente na Pirate Cove, porém ao invés de fechar sua porta caso ele venha, você pode dar um choque nele caso ele se mova demais ou esteja muito para fora da Pirate Cove. Além disso, de vez em quando o gancho dele vai aparecer na sua tela e ele vai começar a descer. Você precisa clicar nele para impedir a sua morte. Nesse caso, o choque não funciona. Se bem que nem valeria a pena, já que ele demora uns 80 segundos para carregar. Ah, e sim, quando ele fala da música, ele tá falando sobre aquele gancho. A música vai tocar e você tem que clicar naquele gancho. Além disso, a Chica também chega nessa noite, e mesmo ela tendo uma aparência bizarra quando ela tá na sua porta, ela tem a mesma mecânica que o Bonnie. A única diferença é que ela pula direto da sala de jantar pro seu escritório. Após o término da noite, vamos para 6 da manhã, o tempo volta e mais uma mensagem. Se preocupa de ficar um pouquinho mais? Bom, disso eu não sei, mas eu espero que você fique mais um pouco no meu canal. Isso mesmo, eu te peguei, né? Agora vai, se inscreve se tá achando o conteúdo interessante, comenta alguma mídia de terror ou mistério que tá por aqui, ou pelo menos deixa um like, como eu já disse, é meu aniversário, eu ficaria bem feliz se você deixasse um presentinho, digamos assim, né? Bom, enfim, você pode continuar com o seu vídeo aí, assiste, vai, eu sei que você tá achando legal, vai. Bom, dado o início da terceira noite, somos introduzidos a um novo animatrônico, Freddy. Freddy não gosta de ser observado, uma coisa meio que foi mantida do jogo original, onde ele ficava na maioria das vezes escondido no escuro, porém agora nós temos que ficar atento à sua risada, que indica que devemos procurá-lo nas câmeras, ou verificar no escritório e observá-lo até que ele vai embora. E nessa parte ele meio que substitui o Golden Freddy. Você pode olhar aí no vídeo que tá passando que ele realmente parece muito quando ele aparece originalmente no FNAF 1. Bom, é só encarar esse Freddy até que ele vai embora, porque ele tem vergonhinha, gente, tadinho. Mas eu não vou falar nada, eu entendo esse cara. Agora sim, completamos a banda original. Mais uma noite, mais uma tela 6 da manhã, mais uma mensagem. Não me deixe aqui, vou sentir sua falta. Agora, na quarta noite, nosso narrador parece um pouco deprimido. Ele disse que queria que nós pudéssemos continuar isso pra sempre, e ele não quer nos perder de novo. Ok, eu acho. Não entendi o porquê disso. Ele já conheceu a gente e ainda por cima nos perdeu? Ok, vamos continuar com isso. Mais uma noite, igual a anterior, nenhum animatrônico é adicionado, e tudo somente se torna um pouco mais difícil. Passamos dela e mais uma mensagem às 6 da manhã. Não terminei com você ainda. Tá bom então, vamos nessa, né? O narrador agora diz, bem, é isso, né? Você não quer ir embora. Só quer jogar como nos tempos antigos. Não sei porquê, mas ele realmente parece deprimido. A noite rola normalmente, até que a tela fica preta às 4 da manhã. Peraí, o que aconteceu? O narrador volta e ele diz que não quer que termine assim. Ele diz que foi muito difícil juntar tudo aquilo em um único lugar, e que tudo isso era pra nós. Ele não quer que nós somente terminemos esse jogo e vamos embora. Ele acha que nós queremos deixá-lo, e se nós não estamos satisfeitos com aquilo, ele vai nos dar algo a mais. A noite perfeita, e assim nunca iremos querer sair. Assim, ele pula para uma outra tela. Somente uma descrição de uma criatura terrível que vai aparecer nessa noite. E essa coisa virá com tudo pra cima de nós. Se ele vier correndo, temos que fechar as portas. Se ele vier calmamente, ligamos a lanterna em seu rosto até que saia. Se um pop-up aparecer na nossa câmera, temos que fechá-los, antes que seja tarde demais. Se as TVs ligarem, temos que desligar o mais rápido possível. Elas drenam muito nossa energia. Tá, entendemos a instrução, mas o que cacetes é essa coisa? Vocês não perceberam, mas ele estava aqui o tempo todo. Eu deixei ele escondido por aqui. Golden Freddy, o melhor buddy, nosso amigo. Dessa vez não tem música ao fundo, agora nosso escritório está em vermelho, assim como todo o resto. Tem TVs penduradas no teto, todos os outros animatrônicos sumiram. Agora só existe essa coisa, e ela é diferente de todos os outros. Ela pode mover na frente dos nossos olhos. Ele não fica somente estático na nossa visão. Ele olha para as câmeras porque ele sabe que estamos olhando ele. Às vezes, ele tenta colocar algum tipo de vírus no computador, mas podemos impedir. Mesmo tudo parecendo muito mais do que possamos lidar, essa noite tem um fim. O narrador diz que a única coisa que ele deveria ter feito perfeitamente, ele não conseguiu. Agora, quando fecharmos esse jogo, agora que essa noite terminou, ele irá embora. Ele é somente um código no computador. Sua consciência só existe caso nós estejamos a imaginando. Ele pede desculpa por não ter conseguido nos manter por tanto tempo. E, bem, esse é o fim. O jogo também possui alguns easter eggs, como uma tela anti-cheat que está passando aí no vídeo, e alguns outros sinais secretos, que eu não cheguei a encontrar, então eu não quero falar nada sobre. Mas, bora lá. Essa fangame foi bem divertida de jogar e assistir, já que, como eu disse, eu não consegui finalizar ela.
Eu gostei bastante dos animatrônicos, eles têm designs bem únicos e criativos, apesar de serem meio bobinhos de uma certa perspectiva ou algumas câmeras que tem no jogo. Realmente dá pra ver o carinho dos devs nesse jogo, como nas mecânicas que eu achei bem divertidas e que diferenciam bastante do jogo original. E o trabalho no som desse jogo, que de verdade os caras estão de parabéns. Tá só deixando uma música que toca no jogo passando aí no fundo. Ela é realmente uma das fangames que eu mais curti de trazer nesse canal. Eu acho que eu dou um 8 de 10 por conta de uns errinhos aqui e ali e a caceta do ruído de fundo, porque na moral, eu entendo que é no meme essa fangame, mas incomoda muito esse ruído de fundo, tá? Tipo, incomoda muito. Tem umas horas que fica insano de insuportável isso. Bom, pra não terminar esse vídeo sem explicar como tudo isso aqui se iniciou e surgiu, esse jogo foi somente uma piada de 1º de abril, do criador Marco Antônio. Ele achava engraçado esses vídeos de FNAF Fansomeware, então ele decidiu criar isso. E você pode olhar bem os vídeos de FNAF Fansomeware e perceber o porquê ele achava isso. Alguns designs são bem toscos e o que era pra dar medo às vezes é somente engraçado. Mas apesar de ser só uma piada de 1º de abril, eu realmente gostei muito desse jogo. Eu acho que ele tem um conteúdo bem interessante, uma estética muito maneira, os designs dos animatrônicos são muito legais, a gameplay é bem divertida e ele tem alguns detalhes que valem a pena dar uma conferida, como os extras do jogo e um minigame secreto que eu sei que ele tem, mas eu não cheguei a ver ele. Enfim, mas o que eu acho mais legal é a mensagem que esse jogo tem. O quanto essa fanbase evoluiu até a gente chegar aqui. Nós temos tantos jogos, teorias e até um estilo próprio de jogos inspirado no nosso grande jogo Five Nights at Freddy's. Todas as histórias que cercaram essa comunidade, desde os Soaps como Golden Toy Freddy, ou outras histórias reais como o Stingray, que consequentemente levou até a criação desse jogo. E aliás, já que a gente voltou nesse tema aqui no canal, você acha de eu trazer uma outra fangame aqui no canal? Tipo, eu fazer uma outra fangame. Lembra daquele trailer que eu lancei uma fangame há tempos atrás? A fangame ficou bem ruinzinha. Então, o que vocês acham de eu fazer uma outra versão dessa fangame, como um remake ou uma nova fangame? Enfim, comenta aí embaixo, eu consigo fazer algo do tipo e trazer em alguns meses aí. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Cryptídeos. Tudo de bom pra vocês, aproveitem o feriadão, boa Páscoa e até mais.